Ele acreditava que inteligência era proteção, que competência era escudo, que sinceridade era virtude. Ele estava errado. No jogo do poder, excesso de transparência não é nobre, é previsível. E previsibilidade é vulnerabilidade. Carlos tinha 29 anos. Analista financeiro. Ambicioso. Disciplinado. Preparado. Ele não era ingênuo. Era competente. E sabia disso. Mas havia algo que ele não percebia. Ele precisava ser reconhecido. Precisava ser validado. Precisava que soubessem que era o mais preparado da sala. E para isso, ele falava. Falava nas reuniões. Falava antes dos outros. Falava com confiança. Falava com detalhes. Explicava estratégias. Revelava planos futuros. Antecipava movimentos. Ele acreditava que estava construindo autoridade. Mas a autoridade verdadeira raramente é barulhenta. Ela é calculada. Na mesma sala existia alguém diferente. Ricardo. Mesmo cargo. Mesma idade. Mas postura oposta. Falava pouco. Observava muito. Analisava expressões. Anotava detalhes. Enquanto Carlos queria ser visto, Ricardo queria entender. E entender é mais poderoso do que aparecer. Um dia, Carlos desenvolveu uma estratégia promissora. Reorganização de carteira. Redução de risco. Aumento de performance. Era boa. Era sólida. Era diferenciada. Mas antes de proteger a ideia, ele quis compartilhar. Comentou no café. Comentou no corredor. Comentou no elevador. Explicou riscos. Explicou fragilidades. Explicou possíveis obstáculos. Ele acreditava que estava formando aliados, mas estava distribuindo informação. E informação é moeda estratégica. Ricardo escutava, sem interromper, sem confrontar, sem elogiar demais. Apenas fazia perguntas sutis. E se o diretor enxergar isso como ameaça? Você já pensou no impacto político interno? Como você vai apresentar isso para não gerar resistência? Carlos respondia. Com entusiasmo. Com detalhes. Com segurança. Cada resposta era um mapa entregue. Voluntariamente. Semanas depois. Reunião estratégica. Diretoria presente. Ricardo pediu a palavra. Apresentou um projeto. Parecido. Mas melhorado. Com ajustes exatos nos pontos frágeis que Carlos havia revelado informalmente. Não era cópia. Era evolução. Evolução construída com informação cedida. Carlos sentiu o impacto. Não houve gritos. Não houve confronto. Não houve acusação. Houve silêncio. Um silêncio que pesa. Um silêncio que ensina. Naquela noite, Carlos reviu cada conversa. Cada comentário casual. Cada explicação desnecessária. Cada momento em que quis parecer brilhante. Ele percebeu algo desconfortável. Nunca foi sabotado. Foi antecipado. No jogo do poder, quem antecipa, vence. Existe algo que poucos admitem. Ambientes profissionais não são neutros. São estratégicos. Mesmo quando existe amizade,
mesmo quando existe cordialidade. Interesses coexistem. Ambições coexistem. Comparações coexistem. E quem deseja subir, observa silenciosamente. Se você está assistindo até aqui, já percebeu que isso não é apenas sobre empresa. Isso acontece na vida. Você anuncia seu plano antes de executar. Alguém se antecipa. Você revela inseguranças cedo demais. Alguém armazena essa informação. Você compartilha a estratégia antes de consolidar posição. Alguém ajusta antes de você agir. E se essa análise faz sentido para você, inscreva-se agora. Porque aqui nós não romantizamos ingenuidade. Nós analisamos o jogo. E o jogo acontece nos detalhes invisíveis. Carlos decidiu mudar. Não se tornou paranoico. Se tornou estratégico. Passou a falar menos. Executar mais. Revelar apenas quando o movimento já estava protegido. E algo curioso aconteceu. O respeito aumentou. Porque o mistério aumentou. Existe um princípio invisível que governa ambientes competitivos. Quem controla a informação, controla o ritmo. Quem controla o ritmo, controla a percepção. E quem controla a percepção, controla o poder. Mas existe uma camada ainda mais profunda. Carlos não falava demais apenas por entusiasmo. Falava por necessidade. Necessidade de validação. Necessidade de aprovação. Necessidade de provar valor. E manipulação começa justamente aí. Na carência invisível. Quem precisa ser visto, se expõe. Quem precisa ser aprovado, antecipa movimentos. E quem se expõe demais, entrega padrão de comportamento. E padrão é previsibilidade. Ambientes estratégicos não punem incompetência imediatamente. Punem previsibilidade. Porque o previsível pode ser calculado. Pode ser neutralizado. Pode ser superado. Carlos aprendeu tarde. Mas aprendeu. Passou a anunciar resultados. Não intenções. Passou a revelar apenas o necessário. Não tudo. Passou a entender que confiança não exige a exposição total. Exige critério. Agora eu quero saber algo de você. Você já falou demais em um momento decisivo? Já revelou planos antes de consolidar posição? Escreva nos comentários. Porque reconhecer onde você perdeu o poder é o primeiro passo para não perder novamente. O jogo não é sobre frieza. É sobre estratégia. Não é sobre desconfiar de todos. É sobre entender que informação é ativo. E ativos precisam ser protegidos. A verdade brutal é simples. Nem toda transparência é virtude. Às vezes, é ingenuidade sofisticada. Se você revela tudo o que pensa, alguém está aprendendo como vencer você. Se você anuncia cada passo, alguém está se preparando antes. No jogo do poder, surpresa é vantagem. E vantagem só é vantagem enquanto é sua. Observe. Aprenda. Antecipe. Porque quem fala demais cede controle. E quem cede controle, cede poder.